Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É, vamos esperar aqui as pessoas chegarem e vai ser um prazer, né? Eu vou chamar aqui algumas pessoas, vou convidar aqui algumas pessoas a participar do nosso encontro, nosso segundo encontro sobre depressão, tá certo? E acho que vai ser bem legal receber a doutora Jaqueline, que eu vou pedir para ela se apresentar. Então, vai ser muito bom se vocês puderem estar aqui conosco, tá certo? Sejam muito bem-vindos. Quem está aqui, muito obrigada pela presença, muito obrigada. Sejam muito bem-vindas. Viviane, Andreia, tudo bem, Vivi? Tudo certinho? Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui. Daqui a pouco a doutora Jaqueline vai chegar. Aí a gente vai começar aqui. Vamos esperar um pouquinho que as pessoas estão chegando, né? As pessoas estão chegando. Boa noite, Graziela. Tudo bem com você, querida Karina? Muito bem. Jaqueline vai participar ao vivo, certo? A gente já são 8 horas. Eu vou colocar aqui a doutora Jaqueline, convidar para ela poder, né? E dividir a tela comigo, tá? Doutora Jaqueline Lima, psicanalista chegando. Olá, doutora Jaqueline, tudo bem? Tudo bem, Gleide? Boa Tudo noite. bem com você? Tudo certinho? Em Olha, ordem. vamos esperar só um pouquinho, Sim, né? Porque vai. as pessoas estão chegando, então é Uhum, importante que a gente aguarde um pouquinho, certo? É claro, mesmo, claro. Viviane, você está sumida do curso de terça, Viviane. Tá tão bom o curso de família, tem que aparecer. Luca Freire também acabou de entrar. Seja bem-vindo, tá certo? Sejam bem-vindas, Ana. E a gente vai esperar um pouquinho, você, a mãe do Luiz Gabriel, claro. A Dani acabou de entrar também. Que bom, a gente está com um grupinho muito bom aqui. Mas nós vamos esperar um pouco, né? Boa noite para vocês. E enquanto isso, eita, Saulo com Covid, Viviane. Meu Deus, não posso crer nisso. Saulinho, criança, tão raro criança pegar Covid, né? Depois eu vou falar com você quando acabar a live, tá, Viviane? Vou fazer contato, tá bom? Ah, olha só, a Daniela está dizendo que nós estamos lindas, Jaqueline. Coisa boa, né? Ah, Ouvir isso. obrigada. Eu acho que foi quem entrou em contato comigo hoje. A gente está atrás de um livro que você falou, mas Ah, é? É. eu acho que foi Ah, ela. então depois Contato. você me manda pelo WhatsApp para qual é o livro para ver se eu tenho. Oi, Ângela, que bom que deu tempo de você vir. Seja bem-vinda. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, queridos, olha só. A gente está esperando um pouquinho, são 20 horas, ainda dá para esperar. Mas não podemos esperar muito, porque com 1 hora no máximo, né? Parece que o Face derruba as nossas lives, não é isso? Isso. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, vai ficar gravado, depois, o autismo e o cérebro social, será que esgotou de novo? A gente fala disso depois, então, tá? Mas Isso. eu tenho, posso emprestar para vocês, tá bom? Então, vamos aqui agradecer a presença de vocês. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, tá? É um grande prazer ter esse grupo aqui presente. Muito embora depois as lives fiquem gravadas, tanto no Instagram como a gente está querendo também colocar no YouTube, né? Isso vai acontecer em breve, tá certo? Nós estamos desenvolvendo um projeto
de uma larga psicoeducação, uma larga orientação para tanto para as pessoas que vivem as questões que nós estamos abordando aqui, quanto para os seus familiares, que muitas vezes servem de apoio, dependendo do caso, né? E diante do ano difícil que nós tivemos e ainda estamos terminando esse ano tão diferente, nós percebemos um aumento significativo de pessoas com depressão nos consultórios, buscando, acho que nunca, em tão pouco tempo, em um período tão curto de tempo, tantas pessoas buscaram consultórios de psicanálise, de psicologia, de outras formas de terapia para o tratamento, né, da depressão. E muitas vezes essa depressão ela surgiu, ela emergiu a partir dessa quarentena, a partir desses momentos em casa, ou já existia, mas apareceu nesse momento em que a gente parou para pensar, né, principalmente em função do isolamento, exatamente. Muita gente, crianças, adolescentes, adultos, adoeceram e que bom que buscaram a mão estendida da ajuda, não é? Que bom que buscaram isso, que bom que buscaram essa possibilidade. Mas exatamente porque é um assunto muito sério e a Organização Mundial de Saúde já tinha anunciado em 2015 que em 2020 a depressão mataria muito mais que o câncer, né? Seria a doença do século, e nós estamos, infelizmente, confirmando essa profecia, não foi uma profecia, essa estimativa, né? Esse prognóstico tão negativo, é que nós resolvemos começar pelo tema depressão, tá? Então, na semana passada, tivemos a presença do Dr. Petrônio, com a visão da Gestalt, e hoje eu tenho o prazer, grande prazer, de apresentar a vocês a doutora Jaqueline Lima, que é psicanalista, certo? Ela é psicopedagoga também, ela vai falar um pouco da formação dela, depois a gente vai bater um papo também, além da depressão, sobre outras questões. E eu queria te agradecer, Jaqueline, porque eu sei que você é muitíssimo ocupada. Doutora Jaqueline Lima é de Recife, ela não está aqui pertinho da gente no Rio de Janeiro, ela está em Recife, e ela aceitou estar aqui conosco nesse momento para falar dessas questões, tá? Então, sinta-se à vontade, muito obrigada por aceitar o convite, pode se apresentar como desejar e iniciar aí o nosso bate-papo. Então, por favor, se apresente, que eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, tá bom, Jaqueline? Posso te Tá bom, chamar de Jaqueline, né? com Posso? certeza, claro. Bem-vinda aqui ao Insta, tá? Obrigada. Pode falar. Então, primeiro eu também agradeço aí a oportunidade de falar um pouco sobre isso, né, na visão da psicanálise. Aham. A psicanálise tem muitas vertentes, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso num bate-papo para tornar uma coisa mais leve, né, não tão didática, para que as pessoas enxerguem um pouquinho mais. Como você falou, eu sou psicanalista, sou psicopedagoga, né, e estou estudando muito agora, fazendo uma especialização em psiquiatria e gerontologia, porque Aham. esses grandes problemas, né, que tá assim na nossa humanidade, eles vão reverberar muito aí para o idoso. E aí eu tenho um carinho Certo. especial, além das crianças também, É. adolescentes, eu tenho Aham. o idoso, né, tenho alguns atendimentos com eles. Aham. E, né, para a gente começar um pouquinho nesse tema, eu achei interessante nas minhas lidas que a melancolia, né, ela foi a expressão usada do mal-estar do século XIX. E Uhum. a depressão tem sido considerada o mal-estar do século XXI. Então, é aquilo Sim. que você começou falando. Então, a depressão hoje, ela está chegando e chegando mesmo. E Aham. acredito que a pandemia, ela acelerou, na verdade, alguns processos, né? E aí fica aquela pergunta que a gente sempre está estudando, né? Será que ela acelerou ou ela mostrou mais isso? Né? Ela Certo. despertou isso,
para as famílias que hoje estão mais próximas. Antes as pessoas saíam de manhã e chegavam no final do dia, não tinha tanta oportunidade de estar junto dos seus familiares, né, das pessoas que convivem dentro de casa. E aí, quando Aham, você passa 24 horas com essa pessoa, você começa a perceber algumas coisas. E, obviamente, também tem o outro lado, que é quando você fica sem possibilidades. A gente está atravessando um tempo em que a gente não tem muitas certezas. Se nós já não tínhamos tantas certezas, agora a gente encara de frente a aham, finitude, né, Deise? Eu acho que essa sim, finitude é que desperta na gente essas angústias. E elas começam a entendi. aparecer muito mais. Então, hoje, a gente escuta mais, inclusive, do idoso também, né, e desse jovem, o quanto isso angustia, não saber. Aham, O idoso hoje, ele está no grupo de risco, então ele tem mais medo ainda sim, de se expor e tem mais dificuldade com as redes sociais, por exemplo, né, de sim, sim, estar falando com as pessoas, então muitos não conseguem, muitas famílias tiveram que não visitar seus idosos, né? é E deixando verdade. eles lá. Enfim, aquela pessoa ficou isolada por muito tempo, quando deu uma aliviada, as pessoas começaram a se revisitar, tomando todas as precauções. Mas daí, muitas pessoas já estavam aí com esse bichinho lá dentro, né? Explodindo, né? E Sim, aí, sim, é, sim, bom, você pode começar aí um pouquinho as tá suas bom. perguntas, tá? Então, assim, eu gostaria que você, Jaqueline, por favor, esclarecesse aqui para todos os presentes, né, todos os nossos e participantes que se dedicaram a estar aqui às 8 horas da noite conosco, Uhum, o que que é a depressão para a psicanálise? Como é que a tá. psicanálise concebe a depressão? O que que é isso? O que que Aham, acontece com a gente segundo a psicanálise? tá. Então, para a psicanálise, assim, existem muitas vertentes, né? Como em qualquer área, existe principalmente num tema como esse. Alguns Certo. levam ela como se fosse a melancolia, que Freud escreveu lá atrás o texto Luto e Melancolia. Outros a distinguem. O próprio Freud já dizia assim, que a depressão ela está vinculada a um afeto, né? E seria um sintoma, e isso envolve tristeza, desgosto, inibição e angústia. E a melancolia ela seria mais um estado do inconsciente, alguma elaboração de um luto, tem muito a ver com a fase do narcisismo, né, da gente lá atrás, e aí tudo isso começa a vir à tona, né? Então, é, enfim, a depressão seria um sintoma de uma das nossas neuroses, por exemplo, né? E aí, o que Uhum. seria essa neurose? Algum desejo aprisionado, alguma coisa que está lá no nosso inconsciente também, e que vem à tona por N questões, né? Certo. Nós vivemos hoje num momento de muita exposição, né? Eu gosto muito de uma fala aqui de Gilles, ele é um filósofo francês, e ele fala muito sobre a nossa vida cotidiana, né? Ele escreveu A Era Sim. do Vazio, o Luxo Eterno, por exemplo, e aí a gente vive Aham. muito preso a tudo isso, a todas Sim. essas questões. Ele até fala assim que a nossa sociedade ela tem uma característica de hiperatividade. Então você Uhum. tem que fazer muito bem, você começa a se cobrar cada vez mais e aí tudo isso vai te gerando essas angústias que vão desencadeando cada vez mais os estados depressivos, né? Porque a Certo. depressão em si, ela vai tendo, existe até, enfim, tanto para a medicina como para a psicanálise, eu acredito que qualquer uma outra linha, a gente tem estágios, tem o mais fraco, o intermediário e aquele que ele não levanta da cama, por exemplo, que ele não tem ânimo Sim. para fazer mais nada.
né? Então, o diagnóstico de depressão para a psicanálise, ele existe, é fato, né? Fato. A Isso. psicanálise, ela concebe a depressão como algo real, Sim, certo? É é. definido assim. Ok. Desde E já que Freud, inclusive. desde Freud, né? Jaqueline, a gente tem um subtítulo nesse projeto que é Uhum. o como eu trato, né? Tá. Como você, como psicanalista, trata o seu paciente depressivo ou deprimido, né? Se preferir assim, Não, tá? tanto faz. Como é que você trata esse paciente? Tá. Aí, quando é um paciente que vem com uma depressão, a gente tem que ter um olhar diferenciado. Então, sabe-se que muitas vezes na psicanálise, né, existe o atendimento no divã. Então, chega num estágio do atendimento que ele vai para o divã. Ora, ele começa sentado e depois ele vai para o divã. O momento da depressão, esse período que ele está atravessando, a gente tem que atendê-lo mais o olho no olho. Essa é a linha que eu, né, podem ter várias outras linhas, mas enfim, aqui que eu escolhi, né, porque esse paciente, ele vai precisar desse diálogo, né? Ele, por si só, talvez ele não traga essas questões, ele vai precisar ser, digamos assim, estimulado a falar, né? E a psicanálise, ela tem justamente essa linha de ouvir, né? De dar Certo. ao sujeito esse lugar de escuta. Nós estamos ali para fazer essa escuta, né? Aham. Certo, certo. Uhum. Então, essa escuta do mal-estar que essa pessoa traz, né? Ela traz o Isso. mal-estar, né? E, Uhum. assim, dentro da sua experiência como psicanalista, o paciente que chega com esse mal-estar, ele sabe que ele está deprimido? Ele sabe o que ele tem? Ou ele vai descobrir em processo de análise? Alguns sabem, alguns conseguem perceber que eles estão adoecidos, né? Que aquilo está fazendo mais mal do que deveria. É algo que muitas vezes torna-se insuportável. E aí, esse Certo. ouvir-se vai ajudar ele nessas ressignificações, nesse Entendi. redirecionamento, Uhum, né? uhum, Desse sentimento. Ele começa a se ouvir, uhum. a tentar, digamos assim, perceber melhor aquilo e se organizar, né? A Tá. grosso modo, digamos assim. Entendi. Assim, eu vejo que, né, como a psicanálise ela considera bastante o indivíduo, né? Então, ela vai focar esse trabalho no indivíduo, ela não é uma abordagem sistêmica, com certeza não é. Claro Então, que vai ter uma parceria aí com o psiquiatra, muitas vezes, né, com o médico, com o com o médico, seja qual for, né, que o paciente estivesse tratando, mas aí como é que fica, Jaqueline, como é que é o seu trabalho com a família? Porque eu vejo assim que a psicanálise ela se distancia um pouco desse trabalho sistêmico, né, de orientação familiar, nem pensar. Estou errada dentro da sua abordagem? O não, que você então, pensa sobre isso? tá, Qual seria assim? Eu vou te fazer várias perguntas já sobre a família e você vai costurando como você quiser, né? tá bom. Por exemplo, primeiro eu te perguntaria: você inclui a família nesse processo? Você orienta os familiares como psicanalista? Você traz a família para dentro desse tratamento? Como é que é esse trabalho, né, com a orientação familiar? E também ou se você não traz a família, o que você sugere aos familiares das pessoas que estão vivendo a depressão? Tá. Então, se o paciente é alguma criança ou adolescente de menor que foi o pai ou a mãe ou alguém que o leva, né, de certa forma a gente até poderia dar algum tipo de orientação, tá? Contudo, se tratando de adultos, não é comum, a menos que seja uma terapia familiar. Existe, tá? Existe uma linha que segue. Eu não faço terapia familiar, mas existe uma linha que ele vai conseguir
fazer isso também, trazer essa família para junto e tentar ajudar nessas questões. Tá? Como eu não atendo, assim, eu realmente não tenho experiência em trabalhar com a família junto dentro da clínica, por exemplo, né? A gente faz o acompanhamento da pessoa, do paciente que chega ali. Vai ajudá-lo a se entender as suas questões e conseguir fazer esse confronto com a família. Que muitas Certo. vezes o considera frágil, fragilizado, diz que ele não... um paciente, quando já está, por exemplo, com a depressão mais grave, ela levanta daí. E aí, de fato, para aquele momento, ele talvez precise de uma medicação para sair daquele primeiro estágio, para depois ele começar a fazer a psicoterapia, né? Para então, Aham. se o paciente está muito grave, talvez um só não dê conta, nem só a psicoterapia, nem apenas o remédio. Eu digo que isso é um casamento importante. E as Sim. doses estão equilibradas, né? Se o paciente não necessita, ok, então a gente vai tratar com a psicoterapia e existe muito sucesso. Aí alguém poderia perguntar, tá, e por que que demora? Depende muito, muitas vezes não é que demora, é que o paciente ele resolveu aquela questão dele e apareceram outras questões em que ele precisa continuar para se entender. Em tudo que Uhum. ele consegue se entender, ele consegue ter esse relacionamento melhor com o mundo e consegue usufruir mais de tudo Sim, isso. e o que que é demorar, né, Jaqueline, na existência Isso, humana, né? Porque eu acredito que a psicanálise ela não tem, para alguns psicanalistas não há alta, né? A exato. análise é um processo que pode durar uma vida inteira, né? Porque Uhum, você sempre vai ter questões a tratar, né? Dentro de uma visão existencialista, por exemplo, você não tem, você pode não querer alta, não quero alta, eu tenho questões a tratar e eu quero alguém para discutir as minhas questões. E tem paciente que se dá alta, enfim. isso. Então, o que que é demorar dentro desse processo, né? É bem interessante, né? Jaqueline, assim, dentro da sua visão, assim, o que que tem mais levado as pessoas à depressão? Assim, Tá. até se você quiser Uhum, desconsiderar o ano pandêmico nesse momento, você pode desconsiderar, porque uhum, acho que houve uma unidade na questão do isolamento, né? E uhum. da perda de empregos, muitas perdas, as pessoas tiveram muitas perdas. Isso. Mas, assim, normalmente, o que que leva o paciente deprimido a ficar deprimido? Dentro do Uhum, contexto psicanalítico, você falou do desejo no começo, né? Você falou isso. isso, mas e aí, como Uhum, é que fica essa como causa? uhum. Bom, as causas, elas, pode ser que o próprio psicanalista nunca saiba, que o paciente Uhum. ele processe isso, ele consiga se entender, e ele não fale objetivamente. Ele vai sentindo essa mudança no dia a dia. Acho que o vídeo da Jaque deu uma paradinha, né? Vamos aguardar um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem? Para eu poder saber se foi o meu ou se foi o dela. Vocês estão me ouvindo bem? Voltou. Voltou. Deu uma congeladinha no vídeo, Jaqueline. Voltou Deu uma agora. Voltou. Foi, Deu uma congeladinha. eu Acho que o pessoal senti. o pessoal deve ter perdido um pouquinho do que você falou. Você pode Tá. repetir, por favor? Posso. Então, existem muitas questões que pode ser que o próprio paciente não traga exatamente objetivamente, porque a gente, Sim. muitas terapias buscam algo objetivo, né? E a psicanálise não, é totalmente subjetivo e a gente respeita muito isso do outro. Ele vai elaborando, cada vez que ele fala, ele consegue se ouvir melhor. Quando ele faz uma pergunta, a gente, de certa forma, devolve para ele de uma outra forma e ele começa a repensar
em tudo aquilo. E ele começa a fazer as conexões, as ligações, né? Aquilo que faz sentido para ele. E cada vez que ele consegue Entendi. elaborar isso, ele vai se fortalecendo para enfrentar o dia a dia, independente de pandemia ou não, independente de qualquer coisa que venha a trazer essas questões. Como a gente fala, né, que seria alguma coisa ligada à nossa neurose, ou seja, aos nossos desejos que ficaram reprimidos. Então, a gente tem inúmeros e pode nunca ter uma depressão. Você conseguiu conduzir aquilo, ótimo, maravilha. E você pode fazer a sua análise também, não necessariamente porque você está com depressão, mas porque você precisa se fortalecer, porque você precisa estar preparado para esse mundo de tanta cobrança, né? Aquilo que eu preciso provar sempre para o outro, que eu posso, que eu sou, que eu tenho. E essas questões mexem muito com as pessoas, né? Se entender melhor, o que é que no outro me incomoda tanto, pode ser aquilo que de mim reflete, que eu enxergo o meu no outro, e aquilo me incomoda, né? Eu preciso Aham, desse emprego por N questões, mas eu estou ali me angustiando, é algo que não está bem para mim, é alguma coisa que não está me fazendo bem mesmo, não está comungando comigo. E aí eu começo sim, a ir somatizando essas coisas, né? Não sei se eu consegui certo. responder exatamente, Sim, Deise. sim. Sim, sim, sim. Bom, então você não atende famílias, né? Assim, totalmente coerente com o que a psicanálise faz, né? Acho que é por aí mesmo. A psicanálise ela não vai trazer a família para dentro do consultório, muito menos deitar todo mundo no divã. Mas o que você diria hoje para pais, esposas, maridos, irmãos, né? Pessoas que estão convivendo com uma Uhum. pessoa deprimida, né? Quais seriam as suas recomendações, especialmente quando o prognóstico é muito negativo e há, inclusive, o risco da ideação suicida, há o risco mesmo eminente da ideação do suicídio, né? O que você Uhum. diria para esses familiares como recomendação, como sugestão de apoio e intervenção, Tá, tá? ok. Então, a depressão é algo sério, não é porque o sujeito quer chamar a atenção de alguém. Ele não está naquele estado que ele se encontra porque ele quer, né? Às vezes a gente escuta muito da família, levanta daí, eu já fiz de tudo para fulano e ele não consegue sair, ele não consegue reagir, reage. Não, respeitem aquela outra pessoa, ele vai precisar de alguma ajuda. Leve ele para algum profissional que possa ajudá-lo inicialmente, que possa tirá-lo. E aí, quando você traz essa ideia suicida, né? É, existem algumas linhas que ligam muito quando a gente vai estudar na psicanálise, fala-se mais da melancolia, digamos assim, do que a depressão. Exatamente. Por isso que algumas linhas ligam isso e dizem ser muito, muito parecidas. Já outra linha diz que não, porque o tratamento seria diferente. Mas aí, na melancolia, o objeto que eu perco, né, ele é introjetado, ou seja, está dentro do meu eu. Então, eu quero me destruir porque eu quero destruir esse objeto que, no fim, está dentro de mim. É algo bem Uhum, complexo, porque a humanidade ela não é simples. Nós somos seres sim. mais complexos realmente. Né? Então, chegar Uhum. junto dessa pessoa, entender, conversar um pouco mais, dar oportunidade de escuta para essa pessoa sem recriminar. Por que, que a psicanálise, né, ela dá tão certo? Né? E por que muitas pessoas querem passar uma eternidade? Porque ela tem quem escute, ela consegue falar, ela consegue ser ouvida, sem nenhuma interferência, sem Certo. nenhum julgamento, sem colocar valor naquilo, mas não é desvalorizando, não. Sem colocar um juízo de valor naquilo, sem fazer caras e Sim, bocas. Isso, porque às vezes, quando você vai tentar falar alguma coisa, a família vai logo colocar uma barreira, né? Ela vai logo uhum, criar aquela atmosfera que, fulano tem tudo.
E aí eu vou para uma outra ponta, que até o Petrônio falou sobre né, Demônio do Meio-Dia. Eu comecei a ler esse livro e achei Sim, sim. super, super interessante, né? Eu Fantástico, vou ler fantástico. aqui só um trechinho que ele fala assim: eu só entrei em depressão depois de ter resolvido quase todos os meus problemas. Minha mãe tinha morrido há 3 anos e tal. Quando a vida estava Aham, finalmente em ordem e todas as desculpas para o desespero tinham sido exauridas, é que a depressão chegou. Mas aí ele sim. usa lá no começo, quase todas as coisas estavam resolvidas. Aí ele fala, eu tinha publicado um livro, acho que no jornal Aham, importante, ele fala tudo isso. Mas não, uma coisa não necessariamente está vinculada à outra. Não é porque eu estou muito bem claro. resolvida na minha profissão, no meu casamento, no meu namoro, na minha vida, que eu vou estar 100% bem, Sim, né? sim, sim. E E aí o eu acho contrário que também é verdadeiro, né, Jaqueline? O inverso também é verdadeiro. Às vezes você olha para alguém que está passando por poucas e boas, né? E a pessoa tá ali segurando a sua onda, né? Sem deprimir. exato, Então, isso vai muito do suporte de cada um, com toda certeza, de como cada um recebe, né, cada coisa que a vida traz e o que ela produz, o que ela mesma produz também, né? A, acho que a um nome aí, Marina está perguntando o nome do livro Demônio do Meio-Dia, Marina. acho que Demônio do Meio-Dia, fantástico, o tá? Solomon. Fantástico, vale a pena. Então, Jaqueline, sobre a depressão, você gostaria de abordar mais alguma coisa? Porque agora eu gostaria de falar com você sobre um outro tema, se possível, se você tiver esse tempo para a gente conversar. Você Não, acha tem que sim. você acrescentaria mais alguma coisa? Ou Eu, acho eu que. só um pedacinho, Daisy, que eu acho super interessante, é assim, que a gente as pessoas questionam muito, caramba, por que que fulano está em depressão, né? Então, essas questões, esses desejos que a gente tem, que na psicanálise fala muito, né? Que tem a barreira do recalque, que você recalcou aquilo, e aí vem o id, o ego, o superego, tem todo esse contexto, né? Acho que respeitar isso de cada um é fundamental. Uhum, Usar aquilo que o outro traz, não banalizar, né? Acho que a gente acaba nesse mundo banalizando muito, né? A vida, ela tem hoje, a gente está vivendo essa sociedade muito imediatista. A gente não tem tempo para sedimentar uma coisa e você já tem que estar correndo atrás de outra, você já tem que dar conta. Antes da criança nascer, muitas vezes os pais já colocaram uma carga de responsabilidade. Está nascendo o meu advogado, está nascendo o meu médico, está nascendo. Então, ele já fez toda uma projeção para aquela criança. Embora não pareça, tudo aquilo que já foi feito vai ficar esses traços na constituição do sujeito. Por isso que uhum, algumas doenças, principalmente ligadas à psique, como é a depressão, elas são difíceis, né? E aí é por isso que eu digo que nem sempre o psicanalista vai saber exatamente qual foi, em que momento se deu aquele encontro, aquele entendimento do paciente com aquela sua questão interior, né? certo, Isso é ok, fundamental, né? E aí maravilha. eu gosto, antes da gente ir para outro tema que você quer, eu queria fechar um pouquinho, né? Que eu gosto muito dessa frase de Freud que ele escreveu, que nenhum ser humano ele é capaz de esconder um segredo. Se a boca cala, falam-se as pontas dos dedos, né? Sim, Em algum momento isso sim, vai extravasar, sim, é mas verdade, vai ter aí certo. né? A gente não tem O como fugir, sintoma, né? não tem O sintoma vai aparecer, né? O sintoma vai surgir. mesmo. E aí tem Maravilha.
questão aí que eu gosto, assim, que Freud também fala, que eu ouvi esses dias num vídeo da Maria Homem, que é assim, o eu está contra si mesmo. É, sabe uma doença autoimune, que o próprio organismo começa a se autodestruir? Sim, sim, Mais ou sim, menos sim, por aí, né? É quando sim, eu verdade, começo a me atacar, né? O eu, e aí ela complementa que o eu é sempre um território de batalha. Eu gosto muito verdade, dessas colocações, verdade. né? O eu é É sempre isso, né? verdade, E ele fica sempre, o nosso eu fica sempre tentando dar conta de vários senhores, é verdade, é né? verdade, E aí a é gente vai para aquele verdade. eu ideal, o que é que o mundo espera de mim, Maravilha, que eu realmente sou. maravilha. Olha, antes de eu te colocar algumas outras questões, né? Uhum. Eu queria muito que você dissesse, se você quiser, claro, como é que as pessoas te encontram, tá? Como é que as Ah, pessoas tá te bom. encontram, porque nesse mundo que a gente está agora trabalhando tanto online, né, por conta da pandemia, inclusive, pode ser que alguém aqui do Rio de Janeiro agora queira fazer análise com você. Então, por favor, coloque qual é o seu Instagram, como é que a gente te acha aqui, Aham, né? Nessa rede, nessa floresta que é a rede a social, tá rede. bom? Tá bom. O meu Insta é jaqueline.lima.psique. É, quando, acho que quando se entrar no teu Insta vai ver que eu vou estar lá também, você colocou também Sim, no post, né? Pelo aham, direct. sim, sim. E no meu Instagram também vai ter o meu telefone daqui, tá? Tá Que ótimo, tá é bom, 81992797927. tá ótimo. Tá bom, Daisy? E eu Você atendo pode, presencialmente. Pronto, já foi colocado sim, aí. olha aqui, uma colega botou, obrigada, obrigada, isso mesmo, anotado. E aqui em Bom, Recife eu atendo é, presencialmente em Boa Viagem. maravilha, Recife Boa Viagem, ou seja, no paraíso, né? Você está no paraíso atendendo. Isso, pertinho da praia. Eu tive o prazer de conhecer, eu tive o prazer de conhecer. Olha só, Jaque, muito obrigada mesmo pela sua participação aqui. Não acabou, porque Uhum, eu queria dizer aos participantes, aos presentes e depois às pessoas que vão assistir na gravação, né? Que eu uhum, conheci a Jaqueline, na verdade, depois como psicanalista, mas primeiramente eu conheci a Jaqueline através da psicopedagogia e pelo viés do autismo, tá certo? Então, assim, a gente tem, sem dúvida nenhuma, uma profissional de primeira qualidade em Recife, trabalhando com TEA, né? uhum. Extremamente qualificada, interessada, estudiosa, e com certeza está fazendo um belo trabalho dentro da questão do espectro do autismo. Então, eu fico muito E, feliz, sabe, Jaqueline, porque às vezes me perguntam: você conhece alguém em Fortaleza? Tem uma família que está mudando para Fortaleza, tem uma família que está mudando para Recife, tem uma família que está mudando para Petrolina. Você indica alguém? E é tão bom quando a gente conhece alguém, alguma colega que está longe, fisicamente longe, mas que tem tanta possibilidade, tanto conteúdo para tratar uma pessoa, um sujeito que tem TEA, né? e, Então, se não for abuso, eu queria te pedir que você uhum, falasse um pouquinho desse seu trabalho em Recife com o espectro autista, tá bom? Como psicopedagoga, como é que você tem uhum. construído isso? Como é que tem sido a experiência para você? Porque eu sou uma apaixonada pelo tema, então, né, completamente suspeita para falar, tá? Por Uhum. favor, a gente tem alguns minutos ainda, você pode ficar à vontade. Tá bom. Então, falar do autismo é algo assim, aquele cantinho no coração mais guardado ali, né? Que eu amo, amo, amo demais. É muito bom Certo. ver a evolução quando a criança ou o adolescente chega, ou aqueles pais chegam assim desesperados e a gente consegue dar uma linha, né?
E aí, quando eu encontrei você, Deise, foi o casamento perfeito, porque você passa, né, toda a experiência, a expertise aí do autismo e, e dá um lastro cada vez melhor. Então, eu trabalho realmente com instrumentos validados. Agora, eu estou terminando, inclusive, mais um curso do Denver 2, né, para crianças menores. Trabalho também não só com o Denver, mas o PPR, enfim, várias outras escalas que a gente consegue ver qual é o estágio que a criança está e o que é que a gente vai precisar desenvolver, que é Aham. fundamental. Não adianta só você trazer a criança e fazer estímulo. O que é que você está estimulando? Que áreas? Né? É, tem Então, que ser, né? quando a gente faz uma escala dessa, a gente consegue ter todo um direcionamento de como a gente vai atuar. E aí, periodicamente, a gente repete essa escala para a gente ver qual o avanço que a criança teve, né? E aí, não só Aham. com o autismo, mas com qualquer outra dificuldade, além de trazer uma melhor qualidade de vida para aquela criança ou adolescente, para a família também, né? Trazer autonomia, fazer com que essa criança consiga externar aquilo que ela quer, ela avançar, né? Saber o que é que dá para a gente melhorar para aquela criança, para que ela tenha uma vida normal, para que ela consiga, né, ir para uma festa, por exemplo, usufruir de alguma coisa, levando em consideração todas as limitações que qualquer sujeito tem. Eu acho que até em uma Certo. aula a gente falou, né? Você falou, eu não gosto disso, eu não gosto muito de som alto, por exemplo, né? E aí Aham. cada um vai se adaptando. Também não gosto de lugares extremamente tumultuados, como qualquer pessoa. E aí a gente Certo. respeitar isso, né? Respeitar essa criança, esse adolescente e estimular. Eu acho que a estimulação precoce Uhum. ela vai ajudar, né? E, independente Uhum. de qualquer síndrome, qualquer distúrbio que o ser humano tenha, com a estimulação, com certeza, isso vai melhorar, né? Vai tirar também essa Ok. angústia que esse outro traz, né, Deise? Não sei como Certo. é que está É nosso tempo verdade. aí. Verdade. Estamos finalizando, com muitos Uhum. elogios. Bom, Eu fico muito feliz por ter você em Recife, né? Você está fisicamente muito longe de mim, mas a gente está aproximada pelas redes, né? Pelos afetos, tá? isso. Então, eu fico muito feliz de poder contar com o seu excelente trabalho em Recife, em Boa Viagem. Eu te agradeço muito pela participação aqui nos comentários, só elogios e comentários corroborando, né, as suas falas, né? E com certeza a gente vai ter outras oportunidades de conversar, tá bom? Eu desejo muito sucesso a você, tá? Muito bom trabalho aí em Recife e muita força para continuar essa luta, não só no tema que a gente começou, principal, que foi a depressão, como esse finalzinho aí que você nos brindou também com o trabalho com TEA, tá bom? Então, muito Ok, obrigada, Jaqueline, muito sucesso para você e muitos estudos, muitos bons estudos e bons encontros também, tá certo? verdade. Tudo de Obrigada bom. também. Obrigada, Gente, Deise. Obrigada a todo mundo. imagina, Um grande tá certo. beijo. Outro. Olha, pessoal, vai ficar gravado aqui, tá bom? Eu vou gravar e em breve a gente vai jogar lá para o YouTube para que vocês possam assistir novamente ou recomendar, e é sempre bom, né? Informação, conhecimento é sempre bom trocar. E na próxima semana nós vamos encerrar com o terceiro encontro a depressão segundo a visão da TCC. Quer dizer, ampliando horizontes para cada um poder escolher sua abordagem com muita liberdade, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem bem, cuidem-se, por favor, porque a situação está esquisita, né? Tá bom? Um É beijo, verdade. gente, tudo de bom. Obrigada por Beijo para terem todos. vindo. Obrigada também, Deise. Tchau.